E agora eu já te conto que a empresa de mineração Itaminas veio a público nesta quinta-feira prestar esclarecimentos sobre a suposta aquisição dos atuais sócios da empresa, da participação acionária, que antes pertencia a Daniel Vorcaro em condições irregulares ou valor inferior ao de mercado. E aí, gente, diante das reportagens que foram publicadas, a companhia informa que as alegações não correspondem à realidade e que, diferentemente do que foi mencionado, a operação em questão foi concluída em setembro de 2025 e não em novembro do mesmo ano. A mineradora também declarou que os valores mencionados nas reportagens não fazem jus aos verdadeiramente negociados, na verdade. Vamos conversar um pouco mais sobre esse caso agora com o Thiago Toscano, CEO da Itaminas, que vem conversar com a gente agora. Bem-vindo, Thiago. Obrigada por conversar com a gente. Uma boa tarde. Boa tarde, Muriel. Boa tarde a todos. Obrigado pelo espaço de poder esclarecer, né, numa rede tão séria quanto a CNN, um assunto tão delicado diante de uma semana tão agitada como você veio noticiando aí, a questão do petróleo que influencia na mineração, minério subindo, né? Então tem vários assuntos aí ao longo dessa semana que são importantes esclarecer. Sem dúvida. Eu gostaria muito de entender, antes de mais nada, se vocês chegaram a ser contatados pela liquidante do Banco Master com relação a esse cenário ou não. É super importante essa pergunta, Muriel, porque nós não fomos, né, contratados e, além disso, né, nós informamos o Banco Central, né? Então, quando a transação aconteceu em setembro de 2025, né, muito antes de toda essa confusão com relação à prisão, o próprio, não só o Banco Central, né, do caso, mas também o próprio Fundo Garantidor de Crédito e o Conselho de Defesa Econômica, eles foram comunicados sobre a transação, demonstra justamente a transparência que a gente queria dar com relação à transação, para que justamente não houvesse nenhum problema, nenhum óbice, né? E a notícia que saiu inverídica recentemente traz justamente informações que são contrárias aos fatos. Já aproveito para perguntar, inclusive, se diante desse cenário existe alguma possibilidade de reabrir ou revisar até essa operação ou não, ela já está encerrada? Não, a operação a gente diz que foi um contrato perfeito, né? Ele reuniu todas as condições legais, contratuais, para que pudesse acontecer. Então, não existe razão, né? Não existe nenhum motivador para que essa ser discutido. Os órgãos, a única coisa que a gente não deu conhecimento na operação, justamente por questões mercadológicas, com relação à transação, mas isso foi comunicado ao Conselho de Defesa Econômica, então a gente acredita que segue normalmente. Perfeito, Thiago. Outro ponto também que eu queria entender, a sua visão também, é como é que ficou a estrutura societária com a saída de Daniel Vorcaro, como é que vocês têm feito os movimentos agora nos últimos meses, querem atrair também novos investimentos, novos investidores, parceiros estratégicos? Exato, Muriel. O Daniel ele tinha 50% das ações da Itaminas, né? Os outros 50% eram divididos igualmente entre os outros dois sócios, o Argel, o Gel, todos empresários aqui de Minas Gerais, né? De Belo Horizonte especificamente, e o Rodrigo Contígio. Eles fizeram a aquisição, né? Foram ao mercado financeiro, levantaram recursos, fizeram a aquisição e hoje eles são donos da Itaminas com 50% cada um, né? E aí, 2 anos atrás, né? Quando eles assumiram a operação, a Itaminas anunciou, nós anunciamos, né, em dezembro de 24 um plano de expansão de 1,5 bi para os próximos 10 anos, justamente para poder atender a rota que a gente chama da rota da descarbonização, né, investir no processo para produzir um minério de maior qualidade. Você mencionou agora há pouco, né, do aumento do valor do minério de ferro, que tem sido ocasionado muito em razão da estatal chinesa, a China Natural Resources, fazer uma negociação, está em negociação, na verdade, com grandes empresas australianas. Isso tem puxado o preço do minério para cima um pouquinho, porque saiu um pouco de minério do mercado, o que melhora a margem, né? Melhora a nossa possibilidade de retorno sobre os investimentos que a gente vai fazer, mas por outro lado, essa disparada do petróleo, que você bem anunciou aí diversas vezes do bloco, ele tem pressionado, no caso de mineração, muito o frete dos navios, né? Então a gente ganha margem no preço, mas perde um pouco no navio. O dólar também tem influência nessas oscilações, e aí isso acaba afetando um pouco as decisões de investimento, mas por hora os investimentos são mantidos, né? Nós estamos performando, inclusive, do ponto de vista de resultados, melhor do que a gente vinha prevendo. Então, estamos muito animados com esses próximos anos aí, apesar de no curto prazo a gente está vivendo toda uma questão geopolítica bem tumultuada, né?
Pois é, e até aproveito para te perguntar também, Tiago, se a meta de chegar nos 15 milhões de toneladas até 2030 continua em pé ou não, como é que vocês estão enxergando diante desse cenário? 2033, para ser mais exato, Muriel, 2030 a gente ainda vai estar fazendo o que a gente chama de ramp-up, né? Fazendo esse crescimento. Isso passa justamente pelas parcerias, tanto parcerias locais como com empresas relevantes, como a própria Vale, que você mencionou aí agora há pouco também, como parcerias para desenvolvimento, parcerias para desenvolvimento de maiores volumes locais e parcerias também para comercialização desse minério, principalmente aproveitando que existe dentro dessa cotação do minério que você mencionou agora há pouco, um prêmio para o minério de maior qualidade. Hoje ele é balizado pelo que a gente chama de Plat 62, né? Até com a queda da qualidade na Austrália já se tem hoje o Plat 61 e o nosso objetivo é atingir um mínimo de 65 e capturar um pouco desse prêmio que está ligado muito à rota da descarbonização e à transição energética. Muito bem, Tiago Toscano, CEO da Itaminas, obrigada mais uma vez pela conversa, pela disponibilidade aqui com a gente. Volte mais vezes. Obrigado a vocês pelo espaço e a oportunidade de esclarecer. Obrigada, uma boa tarde.